Olá, olá, você que está me assistindo, bem-vindo a mais uma aula do componente de matemática. Eu sou a professora Valcineide Malta e estarei ministrando então mais uma aula. Vamos observar qual aula é essa? Essa aula é a de número 11, o objeto de conhecimento é resolução e elaboração de problemas que envolvam funções trigonométricas, função seno e cosseno. Detalhamento, funções trigonométricas, seno e cosseno. Mas nessa aula nós vamos aí apenas trabalhar a função cosseno, então preparem-se. O objeto da nossa aula é função cosseno. Para isso, então, vamos relembrar o que é o cosseno. O cosseno, ele é uma razão trigonométrica. Ele vale para os triângulos retângulos. Se estamos falando de razão, toda razão é uma divisão. Então, o cosseno, ele é a divisão, a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Vamos lembrar o que são esses termos? Olhem aqui um triângulo retângulo. Observem que esse triângulo, ele tem três lados, como todo triângulo. O maior lado é chamado de hipotenusa, que é o que fica oposto ao ângulo de 90 graus. E os outros dois ângulos, tá? Então, o maior lado, como já disse, é a hipotenusa. Os outros dois lados são chamados de cateto. E o cosseno é a razão entre o cateto que está adjacente ao lado desse ângulo, dividido pela hipotenusa. Mas isso depende do ângulo, tá? Depende de qual ângulo você está se referindo. Então, observem aqui, nós vamos olhar apenas para o ângulo A. Esse vai ser a nossa referência. Então, o cosseno desse ângulo, cateto adjacente, então observem ali, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, esse é o cosseno, tá ok? Agora, se nós formos olhar para o ângulo B, observem aqui agora na nossa próxima imagem, a referência vai ser o ângulo B. Então, observem que o cateto adjacente dele mudou. O cateto adjacente desse ângulo, é o que está aqui, embaixo, adjacente ao lado, tá? Então, o cosseno vai ser a divisão desse cateto pelo valor da hipotenusa, tá ok? Então, lembrando aí, o cosseno depende do ângulo de referência. Vamos à cartela para que você possa visualizar melhor? Observe, então, aí nós temos o mesmo triângulo, só que o ângulo de referência muda. Eu tenho o ângulo A e eu tenho o ângulo B. Então, o cosseno aí vai ser a divisão entre o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, a hipotenusa não muda de posição, mas os catetos estão condicionados aos ângulos de referência. Ok? Então, para que a gente possa lembrar aí primeiro o que é o cosseno, certo? Para cada ângulo existe um valor dessa razão. E essa razão sempre vai ser a mesma, tá? Se for aquele ângulo, por exemplo, se for o ângulo 30, então o cosseno desse ângulo 30 vai ser sempre aquele mesmo valor, tá? Porque é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, tá ok? Vamos continuar então a nossa aula, porque vocês já viram sobre o círculo trigonométrico, ou ciclo trigonométrico, tá? Existem vários nomes. E nós vamos agora referenciar o cosseno com base no nosso ciclo trigonométrico, ou círculo trigonométrico. Observem aqui na nossa cartela. Nós temos aí dois, porque um está em radiano e o outro está em graus Celsius, tá? Então, vamos fazer aí a correspondência. Se eu tenho 0 graus, significa que aqui também é 0 graus, tá? 0 graus não é Celsius, tá, gente? Não é temperatura aí, desculpem, tá? Continuando, se eu tenho aqui 90 graus, em radiando é π sobre 2. Se eu tenho meia volta, 180 graus, isso significa que em radiando é π. Continuando, 270 graus, então aqui
vai corresponder a 3π sobre 2. E uma volta completa, isso é igual a 2π. Uma volta completa é quanto? 360 graus. Lembrando aí, tá, da direção, sempre assim, tá? Sentido anti-horário. Então, tá aí as correspondências. E esses outros, professora? Temos aqui também. Então, nós colocamos aqui os ângulos notáveis, tá? Para que vocês possam acompanhar. Então, 30 graus vai ser π sobre 6. 45 graus, π sobre 4. 60 graus, π sobre 3. Tá certo? Assim como as outras correspondências também. Mas nós não vamos aí verificar seno e cosseno, porque o círculo trigonométrico, ele trabalha com os dois valores. Lembrando que o eixo aqui, ó, o eixo vertical, o que é esse eixo vertical? O eixo vertical são os valores do seno. Mas nessa aula nós vamos trabalhar com o eixo horizontal, esse aqui, ó. E aqui está a correspondência dos valores do cosseno desses ângulos, tá? Então, observem aqui esses pares. Olha só, se eu tenho aqui, por exemplo, o ângulo π sobre 2, que é o ângulo de 90 graus, qual é o cosseno dele? Então, a gente vai olhar para essa reta aqui, ó. Lembrando que essa reta aqui, ó, ela tem um raio. Como vocês puderam perceber, qual é o raio dela? O raio dela é igual a 1. Então, 1 para cá e aqui é menos 1. Quanto é o cosseno de π sobre 2? Ou seja, de 90 graus. Que número é esse aqui, ó? Então, ó, o cosseno vai ser esse valor que está aqui. Ou seja, cosseno de π sobre 2, o cosseno de 90 graus é igual a 0. A mesma correspondência nós vamos fazer para todos os outros ângulos. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, o ângulo π sobre 3, que é o ângulo de 60 graus, olha aqui, quanto que será o cosseno dele? É esse valor aqui. O valor vai ser menor que 1. Assim como o π sobre 4, assim como o π sobre 6, tá? 45 e 60. Cada um vai ter um valor aí, esse valor é menor que 1, como vocês podem observar. Que valor é esse, professora? Nós trouxemos a correspondência de cada um deles aqui em uma tabela, para que vocês possam fazer as suas anotações, porque nós vamos utilizar depois na construção do gráfico, tá? Então, observem aqui na nossa tabela para ficar de forma mais organizada. Então, eu tenho aí os ângulos notáveis, tá? Arcos notáveis, e também tem a sua correspondência aí. Então, quando o ângulo for 0, o cosseno vai ser quanto? O cosseno vai ser igual a 1, tá ok? Por que, professora? Vamos lá, a correspondência de novo. Quando o ângulo for 0, olha o ângulo 0 aqui, ó. Quanto que é o cosseno? Ora, o cosseno está bem aqui, ó. É o 1, certo? Vamos fazer a mesma coisa com os outros. O cosseno de 30 graus. Lembrando que o ângulo em radiano vai ser igual a π sobre 6. 30 é π sobre 6. Então, o cosseno de π sobre 6 é igual a raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 45 graus vai ser igual a raiz de 2 sobre 2. Quem é? Quem é 45 mesmo? É π dividido por 4, tá certo? Lembrem disso. 60 graus, qual é o cosseno de 60 graus? Ou seja, do ângulo π sobre 3. Isso é igual a meio. E o de 90 graus é o mais fácil, né? Para você lembrar aí, lembra? Qual é o cosseno de 90 graus? 0, tá certo? E assim por diante, 180 graus. É o que está na outra ponta. O cosseno de 180 graus é igual a menos 1. De 270, que ele é o correspondente lá de 90, vai ser igual a 0 também. E 360 vai ser igual a 1. Então, todos esses valores aí tem que estar na mente de vocês, tá? Por isso nós colocamos aí em tabela, porque nós vamos fazer essas correspondências na hora de você trabalhar com questões, na hora de resolver problemas e também para que a gente possa montar o nosso gráfico, tá? Então, essa tabela aí tem que estar fixa no seu caderno, nas suas anotações, para que você possa desenvolver aí os problemas, tá? E conseguir resolvê-los, tá ok? Agora que sabemos o que é o cosseno, qual o valor do cosseno dos ângulos notáveis, né, dos arcos notáveis, então a gente vai para a definição, para o conceito do que é uma função cosseno. Vamos então à nossa cartela mais uma vez? Temos a definição na tela. A função cosseno
é uma função periódica e seu período é 2π. O que é isso, professora? Já nós vamos ver na prática o que é isso. Ela é expressa por a forma algébrica da função cosseno é f de x igual, se estamos falando de cosseno, então vai ser cosseno de x. Esse x pode ser um valor, né, qualquer valor real, e esse x vai ser um ângulo, né, estamos trabalhando com cosseno. Então, quando você vê esse tipo de função, você está sabendo o que é a função cosseno, e a representação dela é dessa forma. Lembrando também que pode ter aqui, tá, outras variáveis, tá, outros valores aqui acompanhando também, certo? Nem sempre vai estar dessa forma enxuta. Então, se essa é a função cosseno, sabemos que toda função ela tem a sua representação algébrica, tem a sua representação gráfica, tá? Então, nós vamos agora trabalhar o gráfico dessa função. Mas para que a gente possa trabalhar o gráfico dessa função, nós não vamos utilizar muitos valores. Nós vamos utilizar aqui aqueles valores que a gente viu lá, os arcos notáveis. Mas não todos eles, porque a tabela é grande, né? Se a gente for montar o gráfico com todos aqueles valores, ele vai demorar. Então, nós vamos utilizar apenas alguns ângulos. Ângulo 0, de 90 graus, 180, 270 e 360, que é uma volta completa, tá? Lembrando que a gente vai fazer a equivalência, tanto em graus quanto em radiano, tá ok? Vamos então voltar ao nosso ciclo. Observem aí o ciclo ou círculo, tá? Temos então na tela para vocês, mais uma vez, o nosso círculo trigonométrico, ele corresponde a uma volta completa, ou seja, de 0 até 360 graus. Então, eu tenho aqui os valores em graus. Lembrando que o eixo vertical corresponde ao seno e o eixo horizontal corresponde a quem? Ao cosseno. Por isso que está aqui, ó, em vermelho destacado. Então, nós vamos verificar esses valores apenas, tá? Para que a gente possa, então, aí colocar os pares ordenados no nosso plano cartesiano. Quais são os pares ordenados? Vamos trabalhar apenas com esses valores aqui, ó. 0 graus, 90 graus, 180, como eu falei, 270 e 360, tá ok? Vamos apagar e agora vamos fazer as correspondências. O que mais, professora? Se eu tenho aí um círculo, então significa que o raio dele vai ser quanto? Então, esse raio aqui, ele é igual a 1. Então, daqui do 0 até aqui é 1. Então, para cá, para o outro lado, vai ser igual a quanto? Menos 1, ok? Vamos lembrar, então, os pares? Quais são os pares? Observem aí. Quando o ângulo for 0 graus, qual vai ser o valor do cosseno? Ora, vai ser igual a 1. Temos o primeiro par ordenado aí. Quando x for 0, o cosseno vai ser igual a 1. Quando o ângulo for 90 graus, ou seja, π sobre 2, qual vai ser o valor do cosseno? Aqui, ó, 0. Então, quando x for 90, o cosseno vai ser igual a 0. E assim por diante, 180, quando for 180, qual o valor do cosseno? Aqui, ó, menos 1. Quando for 270, qual vai ser o valor? Novamente, vai ser igual a 0. E uma volta completa, 360, também vai ser igual a 1. Vamos organizar isso, vamos colocar na tabela. Observem aqui, então, todos os pares ordenados, então, aí para vocês, tanto em grau quanto em radiano. E agora nós vamos colocar isso no plano cartesiano. Para colocar no plano cartesiano, então, nós vamos marcar todos esses pares. Lembrando que o x, tá, são os valores dos ângulos. Ou seja, lá no plano cartesiano, nós vamos colocar no eixo de x, quais os valores? Os valores de todos esses ângulos aí, certo? E no valor aqui, no lugar do y, que é o eixo vertical, nós vamos colocar, então, aí os valores do cosseno, certo? Então, aqui, ó, vai ser o valor do cosseno. Colocando, então, cada um desses pares aí, nós teremos a seguinte imagem, tá? Nós teremos, então, o seguinte gráfico. Observem aqui na nossa cartela. Vai ser aí uma
curva que é chamada aí de ondinha, né? Isso lembra aí as ondas. Por quê? Porque esse é o gráfico do cosseno e isso é chamado de cossenoide, tá? Então, ele parece com a função seno. Só que a função seno, lembre aí a diferença. Ela passa aqui, ó, pelo zero. E aí, depois, ó, faz isso daqui, tá? E a função cosseno, ela começa aqui, ó. Quando o x for zero, o y vai ser igual a 1. Ela vai interceptar o eixo aqui de y, que é o cosseno, no ponto aqui 1, tá? Essa é a diferença. Então, observem bem para que você não confunda. Então, aqui temos todos os pares ordenados da nossa tabela que nós construímos. Quando o x for zero, o y vai ser igual a 1. Quando o x for meio π, quanto que é meio π? Mesmo 90 graus, ou seja, π sobre 2. O valor do y vai ser quanto? O valor do y vai ser zero, por isso que o ponto fica ali no 90 graus, ou seja, π sobre 2. Quando o ângulo for 90 graus, ou seja, π, qual vai ser a imagem? A imagem vai ser igual a menos 1, como está lá na nossa tabela. Certo? Por isso que nós marcamos apenas aqueles pontos lá, tá? Quando for 270, mais uma vez, vai ser igual a quanto? A imagem vai ser zero, né? O cosseno vai ser zero. Então, a gente coloca aí o ponto no eixo de x. E assim por diante. Então, as características que a gente precisa lembrar dessa função, desse gráfico, são essas características que aparecem aqui pra gente. Então, vamos lá. O gráfico é uma curva, tá? E essa curva é chamada de cossenoide. Vocês também estão verificando que existe aí a imagem. Quem é a imagem? É o espelho que reflete no eixo de y, né? São os resultados. Esses resultados são qualquer valor? Não, vocês observaram aí que a curva, ela sempre está ali, ó, nessa imagem. E essa imagem está no intervalo bem definido, sempre do menos 1 até o 1. Então, a imagem, tá, da função cosseno, ela está nesse intervalo. Ela é maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 0. Ou a 1 positivo, tá? Não esqueçam. Vamos observar aí essa imagem no nosso gráfico novamente? Observe então na nossa cartela aí em tela cheia para que vocês possam acompanhar a imagem. Novamente, observem aqui mais uma vez, o nosso gráfico. A imagem é o eixo de y, tá bom? Não esqueça. Então, a imagem, ó, o intervalo tá aqui, ó, entre menos 1 e 1, tá? Então, mais uma vez, a imagem vai ser maior ou igual a 1 e menor ou igual a 1. Por isso que tá aqui, ó, essa é a imagem projetada aqui, certo? Não esqueçam disso. Professora, eu também posso verificar outra coisa. Essa curva, ela é periódica, por isso que o nome dessa função, ela significa que é uma função periódica. Por quê? A curva sempre está se repetindo nesse período. Qual é o período? Essa curva vai de 0 até 2π, ou seja, é quando representa uma volta completa, 360 graus. Esse é o período da função. Então, a função cosseno, que ela é identificada como f de x igual a cosseno de x, ou y igual a cosseno de x, ela é uma função periódica. O período, o que é o período, professora? É a curva do gráfico no intervalo de 0 a 2π, chamado de cossenoide. Então, o período da função é o quê? É 2π. Por quê? Porque vocês viram que aqui nós temos aqui a ondinha, e o que acontece com ela depois? Ela se repete. E se a gente continuasse, ela se repetiria mais uma vez. Então, essa função, ela é chamada, assim como a função cosseno, de função periódica. E para que vocês possam aí acompanhar melhor, trouxemos aqui as características. Então, façam as suas anotações, porque a gente pode ver facilmente, então, que essa função, ela é periódica, tá ok? Então, por que ela é periódica mesmo? Porque ela se repete após 2π. Portanto, concluímos que o período dessa função é 2π, ou seja, uma volta completa.
Porque no círculo, né, trigonométrico, a gente sabe, então, que isso é igual a uma revolução. Revolução, uma volta completa. Se a gente tivesse valores maiores que 2π, ou seja, maiores que 360 graus, a gente estaria simplesmente repetindo a volta ao redor do ciclo ou do círculo. E a gente obteria, tá, o mesmo valor unitário, tá ok? Que são valores equivalentes a 2π. Então, mesmo que você faça mais de 360 graus, mais de uma volta, os valores serão equivalentes, tá? Vocês viram ali, por isso que é chamada de função periódica, tá certo? Compreenderam? Então, vamos agora a uma outra característica da função cosseno. Qual é a outra característica? Se ela tem um período, a gente pode calcular esse período. Como a gente calcula? Observe aqui na nossa tela, período de uma função cosseno. A forma padrão da função cosseno é essa, certo? A gente já viu. Para a gente calcular o período dessa função, a gente vai dividir uma volta completa, que é 2π, dividido por módulo de b. Mas quem é esse b, professora? B é o coeficiente aqui de x. É o valor que acompanha o x da lei da função. Então, para a gente determinar o período de uma função cosseno, a gente precisa apenas do quê? Do coeficiente da variável x. Se a gente souber esse coeficiente, a gente consegue determinar. Lembrando que eu posso ter uma expressão aqui dentro enorme, mas a única coisa que vai me interessar para calcular o período de uma função cosseno é o coeficiente que acompanha o x, que a gente chama de b, mas pode ser qualquer outra letra aí, tá? Outra variável, certo? Qualquer outro coeficiente. Observe então na prática como a gente resolve isso. Olha aí, ó. Qual é o período da função cosseno y igual a 2 cosseno de 4x? Como a gente calcula isso? Ora, professora, lembrando mais uma vez que a senhora disse que só precisa do coeficiente b. Está aqui a expressão do cosseno, está aqui a expressão do período do cosseno. Se a gente souber o coeficiente b, então a gente consegue resolver. Então, quem é o coeficiente b aqui no nosso exemplo? Ora, o coeficiente b é aquele que acompanha o x. Quem está acompanhando o x aqui? É o 4, certo? Então, se o 4 está acompanhando o x, ele é o coeficiente b. Então, você vai dividir 2π pelo módulo desse coeficiente. O que é módulo mesmo? Lembrando que no módulo tudo fica positivo, certo? Que é o módulo, a gente está trabalhando aí com distância. Então, se eu tenho módulo de menos 4, que não é o 4, o resultado é mais 4. Mas como eu tenho aí um valor positivo, então o módulo de 4 vai ser 4 positivo também. Tá? Então, a gente apenas substitui então, esse valor na nossa expressão. Substituindo, então, vamos lá organizar isso. Módulo de 4 é igual a 4. Então, substituindo aqui no lugar do coeficiente, o que a gente pode fazer nessa expressão? A gente vai simplesmente simplificar, certo? Vamos simplificar 2 e 4. Os 2 a gente pode simplificar por 2. Então, 2 simplificado por 2, isso vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 1, que não precisa colocar o 1 aqui, certo? 4 simplificado por 2, 4 dividido por 2 é igual a 2. Dá para fazer mais alguma coisa aqui? Não. Então, o período da função é igual a π sobre 2. Esse é o resultado. Simples, não é? Então, mais uma vez, para você resolver e encontrar o período da função, você precisa apenas do coeficiente b. Tendo o coeficiente b, então, calcule o seu módulo e substitua na nossa expressão. E você vai fazer aquilo que é necessário, tá? Se for para simplificar, você simplifica. Se for divisível, você vai dividir. E esse vai ser o período da função, certo? Então, vamos agora relembrar aí coisas bem importantes aí da nossa função. A função cosseno, primeiro. A função cosseno, ela é uma função o quê? Ela é uma função periódica, tá?
Então, nós já vimos a função seno e agora a função cosseno. Nós temos aí a sua representação algébrica. A representação algébrica da função cosseno vai ser a que está aqui, ó, f de x igual a cosseno de x. Então, uma função dos reais para os reais, tá? Ela está definida nesse domínio que associa a cada número real x o seu cosseno. Então, a gente viu que a representação também gráfica vai ser aqui uma curva chamada cossenoide. E essa curva, ela sempre vai repetir aí da mesma forma. Ou seja, por isso que ela é chamada de periódica. E ela tem um período, certo? Qual é o período? Tá aqui, ó. É uma volta completa, né? Então, 2π, certo? O que mais, professor? Observem aqui que a imagem, o espelho ali no eixo de y é sempre o mesmo. Então, a imagem da função cosseno, ela está no intervalo de -1 até 1, tá? Essa curva fica aí nesse espaço. Então, a imagem da função é esse intervalo. Por isso que nós temos em destaque aqui, ó, o domínio da função cosseno, os reais. A imagem, o intervalo de -1 até 1, ou seja, maior ou igual a 1, menor ou igual a 1, positivo. E temos aqui o período também, 2π radiando, que isso corresponde a 360 graus, não esqueçam, tá? Então, se eu falo além de 360 graus, significa que é mais que uma volta. Assim como se eu falar além de 2π, valores maiores de 2π, também se referem a mais de uma volta, tá ok? Então, a função cosseno, ela é determinada dessa forma, mas lembrando que ela pode sofrer variações aí, mas sempre respeitando essa forma algébrica. F de x igual a cosseno de x, tá? Cada número real associado ao seu cosseno. Por isso que nós trabalhamos aqui os arcos notáveis, tá? Aquela tabelinha lá tem que estar aí anotada, tem que estar na sua mente para que a gente possa aí fazer os exercícios, resolver problemas, tá? E você voltar naquela tabela lá para que você possa encontrar o valor do cosseno daqueles arcos notáveis, tá ok? Espero que vocês tenham compreendido aí e eu agradeço imensamente aí a participação, a atenção de vocês aqui, tá certo? Finalizamos então a aula por aqui. Agradeço. Até a próxima.